Eu sou Vanessa Milanese, sou neurocirurgiã, diretora secretária da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional. É um prazer imenso ter todos vocês aqui e também junto com a Sociedade de Neurocirurgia, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e a Sociedade Brasileira para a honra de trazer para vocês presidentes dessas sociedades que sempre buscam, né, pela educação, pela aqui o Dr. Wilker, que é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional e a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Boa noite, Dr. Wilker. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Vanessa. É um prazer enorme estar contigo nessa live, com os outros colegas, com o Carlos, com o Thiago e com todos vocês que estão começando a assistir essa live agora e que vão assistir depois. Perfeito. Nós já temos o doutor Carlos Marcelo está entrando aqui, já estou chamando ele. E é um momento histórico aqui para a gente estar juntando três sociedades, né, doutor Wilker? Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, Wilker. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vindo. O doutor Carlos Macedo, que é médico anestesiologista, especialista. Doutor Carlos. Marcelo, desculpa. Doutor Carlos Marcelo, que é médico anestesiologista, também especialista, né, em cuidados paliativos e tratamentos intervencionistas da dor. Também o atual presidente da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor. E também doutor em farmacologia. Então, a gente vai discutir um pouco aqui, né, doutor Carlos, sobre o tratamento, né, da dor facial atípica, o que é a dor facial atípica, os tipos de componentes que a gente pode ter envolvidos aí nessa dor. E eu gostaria de agradecer, deixa eu só dar uma olhada se o doutor Thiago está aqui com a gente também, deixa eu só chamá-lo. Boa noite. Boa noite, doutor Thiago. Boa noite. Boa noite, Thiagão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Wilker. O doutor Thiago, pessoal, apresentar para vocês, o doutor Thiago Freitas, ele é neurocirurgião funcional também, do Hospital Sírio-Libanês, da Clínica Lessens de Brasília, também é doutor em ciências pela UNB e também teve o fellow, né, no caso, tratamento intervencionista da dor, né, pela UIP, e é coordenadora de pós-graduação dos cuidados de paciente com a dor do Hospital Sírio-Libanês de Brasília e do Extindor, né, que é um curso de neuromodulação invasiva também endossado pela International Neuromodulation Society. Então, a gente tem grandes nomes, né, da neurocirurgia funcional e do tratamento da dor, né, nesse momento aqui com vocês, para esclarecer um pouco sobre algo que vocês têm perguntado muito, tanto a população em geral, quanto até dentro das sociedades, né? A gente tem tido essa discussão e é importante a gente ter esse momento aqui de esclarecimento e de educação, realmente, da população com relação às possibilidades de tratamento e do que se trata, né? Cada problema. Então, antes de tudo, eu queria convidar o Dr. Wilker para explicar para a gente, inicialmente, o que é a dor facial atípica, Dr. Wilker? Então, boa noite, pessoal. Essa é uma pergunta bem cabulosa, eu digo, né? Porque, assim, neurologia do trigêmeo todo mundo já sabe, dor de dente todo mundo já sabe, né? E a dor da TM, todo mundo já conhece, má oclusão e tal. E a dor facial atípica, né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que não coube nas outras classificações acaba entrando nesse nome chamado atípico. Enquanto que as outras são típicas da neurologia do trigêmeo, típica de uma dor neuropática trigeminal, enfim, ou envolvendo outro nervo craniano, pós-herpética, odontalgia, miofacial, hemicranialgias, enfim, tem uma série de diagnósticos que historicamente, a medicina, nós, na experiência clínica, já conseguimos fazer uma boa definição.
E o conjunto de sinais e sintomas de cada uma dor dessa que eu citei, ela acaba colocando cada um na sua gavetinha. Quer dizer, a dor neuralgia do trigêmeo tem um padrão, né? As outras dores que eu falei também existe um padrão. Agora, por outro lado, existem algumas dores, como né, a dor facial atípica, que ela às vezes não respeita o padrão de nenhuma das outras. Ou é a mistura de padrões também. Então, normalmente, a dor facial atípica, ela acontece, claro, no território da face, acaba envolvendo aí, então, um ou mais nervos cranianos, e às vezes envolvendo até problemas cervicais, que acabam irradiando para a parte da face, do crânio, problemas de outros nervos, como o nervo occipital, às vezes combinados ou isolados, de forma que às vezes ele é uma dor difusa, é uma dor que não respeita os padrões das outras dores, e ela normalmente é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Ou seja, você investigou todas as outras causas de dores e você viu que não respeitou nenhum padrão, não é típico de nenhuma outra dor, então ela é chamada de atípica. E por conta disso, dela ser às vezes um mix de todas as outras, um mix dos fatores psicológicos e psiquiátricos às vezes envolvidos também, e esse padrão que não respeita território, às vezes não respeita os padrões de neuralgias típicas de dor ou de dor neuropática. Então, às vezes, isso dificulta muito o diagnóstico. E diagnóstico difícil, tratamento difícil, né? Então, é uma coisa que uma coisa leva a outra, né? E porque, assim, antes, às vezes, de chegar num diagnóstico preciso, às vezes o paciente tem uma jornada grande. A gente acompanha de paciente até que tem 3 anos, 5 anos, 10 anos perambulando até chegar num diagnóstico. E aí, assim, vai ser conduzido por um tratamento correto, alinhado para aquele tipo de dor. Então, às vezes, o paciente, por exemplo, uma dor facial atípica, a neuralgia do trigêmeo e outros tipos de dor. O primeiro profissional que ele busca, às vezes, é o próprio dentista, né? Porque simula muito dente, um incômodo, etc. Tal. E aí, às vezes, ele procura, né? Eu tenho um trabalho que foi meu TCC, na época de 2000 e lá vai pedrinha, né? 2004, 2005. O TCC meu foi sobre neurologia do trigêmeo. E foi publicado depois no Arquivos de Neuropsiquiatria, mais ou menos 50 casos, onde metade dos casos procuravam primeiro o dentista. E desses ainda, metade, 25 pessoas, faziam antes um tratamento odontológico. Extração dentária, tratamento de canal, enfim, né? Porque simula muito, às vezes, né? Esse tipo de dor. Ou, às vezes, simula uma dor de ouvido, daí vai no otorrino, enfim. Por ser uma dor confusa, uma dor atípica, como é o nome dela. Então, o paciente que é leigo, ele não sabe para qual profissional ele vai acompanhar. Então, essas são a definição da dor facial atípica e as dificuldades que a gente tem no diagnóstico dela, em palavras assim gerais. Perfeito. A gente sabe que acaba sendo uma dor complexa, né, e mista, e com vários componentes associados. E como o doutor Wilker mencionou, doutor Carlos Marcelo, muitas vezes essa dor facial ela pode ter componentes trigeminais, né? E um grande diferencial, diagnóstico diferencial, acaba sendo a neuralgia trigeminal. Então, pode explicar para a gente o que seria a neuralgia trigeminal, para a gente começar a conseguir diferenciar aqui essas duas? Obrigado pela pergunta, Vanessa. A neuralgia do trigêmeo é uma doença, né? Uma patologia que acomete o nervo chamado nervo trigêmeo, que chama trigêmeo justamente porque são 3, né? São o ramo oftálmico, o maxilar e o mandibular. Na maioria absoluta das vezes é causada por um conflito vascular, né? Ali bem próximo da ponte, milímetros da ponte, onde você tem um processo de lesão da bainha de mielina desse nervo, e ele passa a funcionar como um fio desencapado de maneira anormal. Como uma das principais funções dele é a inervação sensitiva da face, todo mundo sabe o que acontece quando cai um cisco no olho, quando você tem uma lesão de dente, ou mesmo qualquer
machucadinha na face, é um nervo com uma capacidade sensitiva muito alta. Então, leva o paciente a dores excruciantes, normalmente unilateral, normalmente de um ramo. É claro que há casos atípicos. Alguns, em torno de 10% a 15%, depende da literatura que você for conferir, você tem as causas não relacionadas à artéria, principalmente a artéria cerebelar superior. Então, você pode ter chivanoma, você pode ter meningioma, você pode ter outros tumores, igual uma paciente que eu atendi hoje, que foi fazer uma cirurgia de ATM, e um acidente da cirurgia, bateram com a broca no nervo trigêmeo dela. Então, ela tem uma neuralgia trigeminal secundária a uma lesão cirúrgica. Então, você tem aí... Normalmente, os pacientes que demoram o diagnóstico, não é incomum, né, você ter pacientes que arrancou 4, 5, 6 dentes até chegar no diagnóstico. A maioria absoluta, o tratamento ele é escalonado, né? Então, sempre preferível o tratamento medicamentoso, que tem sucesso com uma grande proporção de pacientes, né? E depois você tem as opções intervencionistas. Dependendo da idade do paciente, a cirurgia de descompressão ela é melhor, onde você, aí o neurocirurgião, aí não é meu caso, você coloca ali um anteparo, normalmente Teflon, entre a artéria e o nervo, separando. Se o paciente for jovem, talvez seja a melhor alternativa. E se não, você tem os tratamentos consagrados, tanto a microcompressão por balão, quanto a risotomia por radiofrequência. Tem novos tratamentos surgindo, né, como, por exemplo, a radiofrequência pulsada, com alterações de voltagem, de tempo, tudo, mas são coisas que a literatura não está bem esclarecida ainda, e a crioabração. Isso aí resolve mais de 90% dos casos. Os que não resolvem com isso, eu brinco, cai nas trevas, né? Porque são casos extremamente emblemáticos, difíceis, que devem ser tratados em centros multiprofissionais e multidisciplinares, né? Porque é impossível um paciente que tem neuralgia do trigêmeo não resolvida de maneira convencional, há mais de 5, 6 anos, ter condições psicoemocionais normais, né? O paciente que vive com dor excruciante há tanto tempo, isso Qualquer aí paciente com dor crônica, né? Sim, mas a neuralgia do trigêmeo, ela tem... A melhor definição, a gente já estamos chegando a 150 casos já. Não é muito, mas é uma quantidade razoável de neuralgia do trigêmeo que a gente já tratou aqui na clínica. Mas a melhor definição que um paciente me deu, fora, doutor, não é essa sensação, porque a sensação é choque. Mas para mim é a mesma coisa de eu estar passando um ferro de passar roupa quente aqui no rosto. Então, como que a pessoa vive normalmente com isso? A gente sabe que traumas, né, principalmente pacientes que sofreram muito tempo com dor crônica ou outros traumas associados, eles servem de fatores amplificadores da percepção, do entendimento, da relação dele com o mundo, né? Essa é uma coisa que muita gente com dor esquece. A cosmovisão, ela é muito importante. A maneira que a pessoa se enxerga no mundo e como essa dor impacta a vida dela. É claro que acho que todo mundo sabe muito bem, há casos de desafiadores, né? Que todo mundo sabe tratar, exceto quem está tratando. Com relação a essa questão da paciente que o senhor comentou, que teve a lesão traumática, foi fazer um procedimento e teve essa lesão traumática, ela acaba tendo uma dor paroxística típica ou acaba sendo mais contínua? Porque leva a entender que é mais contínua aí, né? Não, ela é com característica mais de uma neuropatia do trigêmeo. Então, perfeito. O que acontece? Eu estou puxando isso só para o pessoal ficar claro para o pessoal. É muito importante que as pessoas confundem. Uma das grandes dificuldades, né, do Dr. Wilco, o Dr. Tiago sabe muito bem disso, e quando você vai virando referência, que você nunca pega casos bons. Você pega casos que já fez 3 vezes balão, 4 vezes risotomia, que já passou operou, por 20 médicos. Já operou. Então, assim, é muito fácil, né? Engenheiro de obra pronta, mas você pega um paciente que já fez 5, 6 intervenções, algumas até questionáveis, né? Operou e não melhorou, você vai fazer o quê? Você vai fazer balão de novo? Você vai fazer risotomia de novo? Você vai piorar. Então, esses pacientes, eles chegam normalmente para a gente com neuralgia do trigêmeo e uma neuropatia do nervo causada pelos inúmeros tratamentos, né? E, obviamente, com alto grau de comprometimento psicoemocional. Isso aí é regra total. Perfeito, excelente, doutor Carlos Marcelo.
E no caso, Tiago, a gente sabe que muitas vezes os pacientes podem começar, né? A gente está aqui tentando trazer algumas ilustrações, digamos, para facilitar a compreensão de todo o público que está assistindo aqui a gente. Então, muitas vezes a gente pode existir uma neuralgia trigeminal ali no início, digamos ali no primeiro ano, segundo ano da evolução da doença, e ao longo do tempo acontecer uma piora desse quadro, até com outras questões associadas, e essa dor passar a ser uma dor facial atípica, correto? Isso é possível? Como que isso é possível acontecer isso, né, com o passar dos anos? Tenta explicar pra gente. A gente acaba tendo essa Confusão, vivência né? com casos difíceis, né, no consultório e no dia a dia. Tenta esclarecer um pouquinho pra gente isso. Eu acho assim, primeiramente, obrigado aí pela presença. Assim, quando a gente tem um diagnóstico de uma neuralgia trigeminal, eu entendo assim, que isso é uma doença, uma síndrome de dor neuropática que é mais bem definida, né? Quando a gente vai para o terreno da dor facial atípica, você entra já num terreno mais pantanoso. Uma neuralgia trigeminal, ela basicamente, né, a gente não tem hoje o conceito completo do que seria a neuralgia trigeminal. A gente sabe que tem fatores de funcionamento do nervo, que tem um perfil genético, então tem uma canalopatia ali, entre aspas, né, falando em termo técnico, mas vamos falar de um termo menos técnico. O nervo tem uma função alterada geneticamente, que ele tem descargas hepáticas, né, descargas errôneas ali, o funcionamento do nervo não está normal. Geralmente o fator mecânico está associado, que geralmente é a compressão vascular, né, por isso que a gente chama de neuralgia trigeminal típica, né, a classificação hoje, típica é aquela que tem a compressão vascular na ressonância, e acaba precipitando isso. E esses pacientes, pelo menos do que a gente tem de histórico de literatura, eles têm um padrão semiológico clássico, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o diagnóstico é clínico, né? Então, o padrão clínico clássico desses pacientes, né? O diagnóstico não é o exame, né? O diagnóstico é clínico. Então, o padrão clínico clássico desses pacientes, a gente tem aquele paciente de livro. E tem alguns pacientes, né, que inclusive o Kim Burchell, né, que gosta muito de escrever sobre isso, ele até tem uma classificação própria, né, um neurocirurgião dos Estados Unidos, que ele classifica em tipo 1 e tipo 2, a neuralgia, né? Então, aquela clássica de livros, dor tipo choque, paroxística, com duração fugaz, que vai e vem, etc., responde inicialmente a carbamazepina. Então, tem aqueles vários fatores clínicos, tipo 1. E aqueles pacientes mais crônicos, às vezes, eles têm umas características que fogem desse padrão clássico, e que ele tem uma queimação intermitente, às vezes entre umas crises clássicas, né? E que são pacientes com neuralgia trigeminal. Agora, esse paciente pode evoluir para uma dor facial atípica, ou seja, uma neuropatia, espontaneamente? Pessoalmente, se eu fosse te dizer secamente, eu acho que a resposta é não, tá? Mas esses não pacientes... espontaneamente, né? Não espontaneamente. Essa questão Agora, esses pacientes podem ter fatores que podem levar a uma transformação de uma neuralgia clássica numa neuropatia, né? Talvez a causa mais comum seja um paciente que fez um procedimento ablativo, às vezes, né? Então, assim, quando a gente faz um procedimento que machuca o nervo, você machuca o nervo, né? Então, a gente pode fazer uma radiofrequência, como o Carlos falou, um balão, né, um glicerol, uma radiocirurgia, né? Então, todos os procedimentos que a gente usa para tratar a neuralgia do trigêmeo, uma das complicações que, reforçando, são raras, né? Por exemplo, uma radiofrequência em torno de 1 a 2%, num balão, na literatura, é 0,1%. Eu já vi uma paciente que teve uma neuropatia pós-balão mesmo. Radiocirurgia também muito baixo. Mas isso pode acontecer. Então, esse paciente pode começar com uma dor X, né? Neuralgia do trigêmeo. Durante o tratamento dele, ele pode ter essa complicação. Esse é um fator. Ou a gente também, quando a gente trabalha com dor crônica, a gente vê pacientes que têm as duas coisas, né? Então, às vezes, você vê paciente com dupla lesão para várias coisas. Às vezes, aquele paciente tem uma neuralgia do trigêmeo e foi lá no dentista e o dentista mexeu ali no dente. Fez um implante no mesmo lado. E aí ele tem, no meio disso, uma dor facial atípica. Quantas vezes a gente vê paciente assim, né? Sim. Às vezes ele mexeu no dente e começa a ter uma dor clássica de trigêmeo. Fala, será que isso foi porque mexeu ou será que tem uma neuralgia antes e agora coincidiu? Também, muitas vezes. Exato. Então aí começa aquela coisa, misturar, né? Então tem muitos pacientes que têm, infelizmente, essas
múltiplas causas juntas, né? O paciente pode ter um abscesso dentário e isso causar uma lesão do trigêmeo e além da neuralgia clássica, ele ter sintomas de neuropatia, né? Uma queimação mais contínua, uma dor diferente, né? Um padrão semiológico, não é aquele clássico daquelas crises paroxísticas. E aí acaba misturando as coisas. Então, acho que assim, você pode ter, sim, essa congruência, né? E aí são casos complexos, né? E aí, por exemplo, tem uma paciente assim, recente, que eu falo, será que eu faço uma lesão aqui nesse trigêmeo? Porque não é clássico, mas ela mexeu nesse dente. Será que eu vou piorar ela? Então a gente fica naquele, né, entre a cruz e a espada ali, o que a gente vai fazer? E aí a gente tem algumas estratégias, né, para tentar ter esse diagnóstico, mas isso não é tão fácil às vezes. Tem pacientes muito complexos, né? Quando a gente começa a trabalhar com dor facial, tem aquele paciente ótimo clássico e tem esses pacientes complexos. Acho que é mais ou Perfeito. E a gente já vai menos contar assim. daqui a pouquinho quais as estratégias que seriam. Eu até queria aproveitar, pessoal, para pedir para quem está assistindo para mandar o aviãozinho aqui para 3 a 5 pessoas que acham que vai se beneficiar dessas informações, que a gente está aqui com um dos maiores especialistas, né, nessa questão, juntos e com representantes das principais sociedades que lidam, né, com a dor, que é a SBENF, a SBED e a SBN aqui juntas. E com relação, agora voltando para o Dr. Wilke, com relação às opções de tratamento, né? Já passando aí, pegando o gancho do que o Dr. Tiago estava comentando. Quando a gente tem essa dor facial atípica, que opções que a gente teria, né, no geral, e qual o papel do neurocirurgião? O senhor, como presidente das nossas 2 sociedades, né, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da nossa Sociedade Brasileira de Estereotaxia e Neurocirurgia Funcional. Explica um pouco para a gente como que seriam essas opções de tratamento. Então, né, quando é uma neuralgia do trigêmeo típica, a gente já tem, como o Dr. Carlos falou, escalonado, né? Começa com a medicação, dá a opção, às vezes tem miofascial associado, faz ali uma liberação miofascial associada, às vezes que tem também, né? E aí teve efeito colateral do remédio, ou não teve mais controle com o remédio, parte então para um procedimento percutâneo, seja radiofrequência, balão, enfim. Se tem um contato neurovascular, então vai fazer a descompressão. Então a gente sabe que é a escadinha do tratamento típica da neuralgia do trigêmeo. Agora, quando a gente fala da neuralgia atípica, aí a gente tem que abrir um leque grande. É igual quando você vai no cabeleireiro lá, no barbeiro, né? Aí você abre, aí ele abre aquele negócio, tem tesoura de tudo que é jeito, tem lâmina de tudo que é jeito e não sei o quê. É isso que a gente faz, entendeu? Então a gente trabalha com uma cosmovisão, que nem o Dr. Carlos falou. A gente tem que ter a visão do todo ali. E o que eu sempre falo é o seguinte, a gente não está fazendo uma leitura de dor, a gente está fazendo a leitura do comportamento de dor do paciente, que pode ser também um fator ali causador de confusão, né? Existe um fenômeno que chama-se catastrofização, que é a capacidade inconsciente do paciente multiplicar aquela dor. E aí vale para qualquer dor. Então, nesses casos da neuralgia do trigêmeo atípica, né, você vai tentar delimitar se é só o trigêmeo que está envolvido, se outros nervos estão envolvidos, se a TM está envolvida, se a musculatura facial está envolvida, quanto do fator psicológico está impactando, entendeu? Então, assim, você tem que fazer toda essa varredura, né, para depois começar, então, a direcionar para qual escadinha ele vai. Você vai abrir teu armamentário e vai falar, olha, eu vou começar com você com pregabalina e pamelor, né? Quer dizer, é uma coisa diferente do que seria a neuralgia trigêmeo, que seria carbamazepina. Então, assim, você está focado, ele virou um paciente com dor crônica, ali, igual a fibra, igual outra dor crônica, enfim. Lógico, só que é caracterizado e focado na face. Então, você começa com as terapias medicamentosas. Esse paciente ainda pode fazer infusão de lidocaína ou ketamina, que é o bloqueio venoso simpático. Esse paciente pode fazer acupuntura, alguns tipos de fisioterapia, visitar o colega da bucomaxilo para ver a questão da oclusão. Então, você vai ter que amparar de todos os profissionais
para tentar ajudar esse paciente. Daí, assim, você está vendo que, né, da forma medicamentosa aí não está adiantando muito, está tendo pouca resposta, ou perdeu a resposta, tá efeito colateral. Aí você pode criar uma opção, por exemplo, de neuromodulação, né? Você pode ainda, para terapia não invasiva, como, por exemplo, estimulação magnética transcraniana, que é uma coisa que eu faço bastante em pacientes com dor neuropática, dor crônica, e com bons resultados, né? Inclusive, modulando a parte de depressão, ansiedade. Como foi falado aqui, não tem como um paciente com uma dor crônica se desvencilhar de problemas psicológicos que automaticamente vai ter. Eu sempre explico os pacientes, eles vêm com muita ansiedade. Eles falam que é da minha cabeça, que isso é psicológico. Que eu falei, peraí, né? Uma coisa você tá com um conflito ali que os outros estão achando que você está simulando essa dor. Quando eu falo que é psicológico, eu quero dizer que no cérebro acontece circuitos que ficam hiper exacerbados que vão causar ou multiplicar essa dor em você. Então, você não está causando isso. Esse excesso de estímulo elétrico, de dor, retroalimenta a tua própria dor. Então, você não tem culpa de nada disso. Então, você tenta controlar esses fatores, né? E aí você pode fazer daí procedimentos percutâneos, né, com agulha de risotomia, normalmente pulsada, né? Vai preferir a pulsada do que a térmica, porque a térmica, numa situação dessa, você pode, inclusive, deaferentar, você pode piorar essa dor. Então, você vê que você vai pisando em ovos nesse campo da neuralgia do trigêmeo atípica. E aí, assim, você, que nem eu tô falando, é uma escadinha, então, tratamentos percutâneos, né? Aí você pode partir, então, para procedimentos de modulação invasivas, né? Então, se ele tem uma dor facial atípica de um lado só, vamos dizer assim, você pode implantar um neuroestimulador no córtex motor, fazer o motor cortex stimulation, você pode implantar diretamente no gânglio, também um neuroestimulador, na coluna cervical, ali na medula, onde tem parte dos núcleos do trigêmeo, também você pode implantar um eletrodo ali. Eu estou falando, então, né, eu abri o meu lequezinho, estou dizendo tudo que tem e que a gente usa, às vezes, combinados, né? Normalmente combinados, né? Essas terapias. Até procedimentos, inclusive, mais invasivos, como a própria nucleotractomia do trigêmeo, ou seja, uma agulhazinha que vai lá na medula, vai entrar na medula, no núcleo, e vai fazer uma cauterização, vamos dizer assim. A gente está com o público leigo aqui, então, quanto mais próximo da linguagem de quem está nos escutando, melhor, né? Então, assim, tudo vai depender, né, do que essa dor trigeminal atípica ela está envolvendo, quais sintomas que ela está envolvendo. Ela envolve a parte bucal, ela envolve a parte facial, ela envolve a parte craniana, envolve a parte occipital posterior, enfim. Muitas vezes, o normal para tratar a dor facial atípica é o que eu chamo de tratamento combo, né? Você vai fazer, por exemplo, ele está com a medicação, ele está com acompanhamento psicológico, ele está fazendo acupuntura, você dá antipsicótico para ele, né? Que você vê com uma medicação totalmente atípica ali do corriqueiro. Aí você faz uma pulsada, daqui a um pouco você troca, faz uma modulação e você vai tentando chegar no máximo de alcance de alívio de dor que você pode chegar. O que é diferente da neuralgia trigêmeo. A neuralgia trigêmeo, às vezes, chega... Hoje eu atendi 3 pacientes. Eu tratei medicamentoso, que estava começando a crise, e respondeu bem e continuou, com 2 carbamazepina ao dia. O outro foi para risotomia radiofrequência, e o outro foi para descompressão neurovascular. No mesmo dia, 3 pacientes. E é que para o trigêmeo já está mapeado. Você sabe que vai dar certo. Esses pacientes, eu falo assim, tá feito, volta quando voltar a dor. E daqui 3 anos eles voltam, e daqui 5 anos eles voltam. Doutor, qual que é a vantagem? 3 anos, 5 anos sem tomar remédio, sem dor. Entendeu? Então, daí depois você volta. Agora, quando tem o contato neurovascular, você vai lá, descomprime, pronto, está tratado também, aí 10 anos, mais, ou até definitivo, enfim. Agora, na atípica, você tem que ter muito tato, sentir o paciente. Às vezes, a medicação que funcionou para um vai dar muito efeito colateral no outro, entendeu? Às vezes ele está exacerbando uma dor, você vai ter que corrigir essa catastrofização através de TCC com psicoterapia, enfim. Você
quando você fala neurologia trigêmeo atípico, parece que você entra dentro de um cosmos, assim, do universo, com um monte de satélite ao redor de você. Daqui a pouco vem um raio daqui, um raio de lá, e você só vai se esquivando e vai tentando ajudar o paciente, que está num desses planetinhas aí. Você só tem que encontrar em que planeta que ele está para tentar, então, guiar essa energia dele para melhorar. Perfeito. Excelente, doutor Will, que acabou abrangendo bem. Eu até estava tentando buscar uma imagem, quando fala da parte de núcleo, de anatomia, eu estava tentando buscar uma imagem para o pessoal tentar entender um pouco como que seria, né, essa posição do núcleo que o senhor falou ali na região cervical. Então, só para mostrar aqui rapidinho, só o que o senhor chegou a comentar. Então, a gente tem na região de C1, C2, C3, pessoal, a gente tem parte do núcleo do trigêmeo que chega nessa região ali na medula e que dessa forma a gente também pode modular através disso, só para ilustrar o que o doutor Wilke comentou aqui. E passando, e até pegando um gancho, doutor Carlos Marcelo, o senhor como presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, o que a sociedade recomenda, tentando, e a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor acaba sendo uma das maiores até no mundo, né, com relação à quantidade de membros e quantidade de profissionais que lidam com o tratamento da dor. Então, como que a sociedade recomenda que seja feito, né? Que profissionais que devem estar envolvidos, como que deve ser feita essa abordagem de um paciente com dor facial atípica? Assim, certamente, a SBED hoje é a maior sociedade da América Latina dedicada a estudo e a medicina da dor. Como uma sociedade multiprofissional e multidisciplinar, evidentemente que a gente entende que todos os profissionais, respeitando sua devida habilitação e seu devido lugar, eles estão incluídos no tratamento de dores atípicas e são muito importantes. Eu acho que duas coisas que quem atua com dor está proibido, inclusive de pensar até nos sonos mais profundos, primeiro é desacreditar da dor do paciente. Se alguém que atua com paciente com dor desacredita da dor do paciente, deve procurar outra especialidade, né? E a segunda é achar que é capaz de tratar de um paciente difícil sozinho. Então, se alguém que fala que trata com dor que tem essas duas características, é melhor procurar outra área para ele atuar. Dito isso, né? Então, respeitando as habilidades e os conhecimentos, muitas vezes depende da dor, né? Há momentos que o acompanhamento do fisioterapeuta é mais importante. Há momentos, né, como agora para a gente, a psicoterapia, terapia ocupacional, assistente social, eles são mais importantes que o médico, né, que o próprio médico. Então, o paciente, a dor do paciente existe. Agora, o profissional focar única e exclusivamente na parte nociceptiva, que é o erro. Então, a gente tem que entender o que aquela pessoa traz de história de vida, o que aquilo causou na vida dela, para essa dor estar ser representada de maneira tão grave. Então, nesse contexto, se você tem uma lesão de ATM, o cirurgião bucomaxila, ele pode te ajudar no tratamento. Questões psicoemocionais e psicologia. Você tem questões miofaciais, a fisioterapia pode te ajudar, a própria estimulação transcraniana pode te ajudar, a fisioterapeuta faz. Então, assim, você tem aspectos multiprofissionais e multidisciplinares que estão incluídos nisso. O que não pode haver, e a SBED não defende isso em hipótese alguma, é o avanço de áreas de não conhecimento em áreas de outros. Então, assim, cada profissional tem uma habilidade específica e elas são complementares. Quando isso começa a ter um entrando na área do outro, é onde você vê os grandes problemas, é a falha de tratamentos. Então, casos dramáticos, você tem que apelar a todos os conhecimentos. Agora, porque casos dramáticos eles são mais raros, né? Então, você não vai ter nunca grandes evidências para a terapia que você tem em mãos ali, por melhor que ela seja, né? Então, mas o fato é que a SBED defende a multidisciplinaridade, defende a multiprofissionalidade, mas de maneira concomitante, respeitando as habilidades, formações e preceitos técnicos e éticos de todas as profissões. A SBED não pactua e não colabora e não concorda com o avanço nem da medicina
outras áreas e nem de outras áreas dentro da medicina. E não concorda também com o avanço de multidisciplinaridade, assim, de especialidades dentro de outros. Então, você tem conhecimentos específicos que eles devem ser respeitados em prol do paciente. Excelente, perfeito. Muito, muito bem colocado, e essa questão da multidisciplinaridade, né, na dor é realmente algo muito fundamental e que deve, e algo que eu acho que marca muito e talvez fica como lição de casa até para essa live aqui, é que sempre acredite na dor do seu paciente, né? E sempre busque ajudar da melhor forma possível, de forma de não achar que você sozinho vai conseguir resolver tudo. Então, acho que essa é uma grande lição e muito bem colocado, doutor Carlos. Doutor Tiago, com relação às principais novidades e perspectivas futuras, né? A gente vê a sua busca, né? Até tanto nacional como internacional. Eu mesma acompanhei de perto já vários momentos seus lá fora, tentando buscar mais informações, fazendo essa intermediação, né, com a International Neuromodulation Society, inclusive com a Deep Brain Stimulation Society, para tentar trazer novidades aqui para o Brasil. E aí, no caso, com relação às principais novidades e perspectivas futuras, né, com relação ao manejo da dor facial atípica, o que é que você poderia pontuar, pincelar aqui para a gente? Oi, obrigado, Vanessa. Assim, a dor facial atípica, principalmente de caráter neuropático, né, ele é um grande desafio, né? Uma vez que você tem, muitas vezes, uma alteração do sistema de dor em nível central ali. E esses pacientes são bem complexos, né? A maioria desses pacientes com caráter neuropático, eles acabam tendo que fazer algum procedimento às vezes, né? Muitas vezes a gente utiliza todas as medidas que o Wilker citou aí, medicamentos para modulação de dor, assim como a gente utiliza para qualquer paciente com dor crônica, especialmente dor neuropática. E a gente começa com neuromodulação não invasiva, né? Fazemos o suporte psicoterápico, fazemos bloqueios simpáticos venosos, e mesmo assim, às vezes, os pacientes, né, muitos deles têm uma dificuldade de controle da dor. E aí a gente pensa, né, nessa questão, começa a entrar com os procedimentos, né, e dentre eles a gente sempre tem a preferência pelos procedimentos de neuromodulação, porque são procedimentos reversíveis, né? E quando a gente pensa nisso, a gente não quer lesar mais esse paciente que tem uma dor facial atípica neuropática, por exemplo. A gente quer tentar modular o circuito, tentar regular o circuito, quer tentar modular o circuito de dor novamente. A gente tem muito na literatura, teoricamente, por exemplo, uma das opções que o Dr. Wilker citou é você tentar implantar um eletrodo ali no gânglio de gás. O que é isso? Falando para o público leigo. É a estação de onde o trigêmeo se concentra ali antes de adentrar ali o cérebro, né? Uhum. Então, a gente tem alguns trabalhos ali, né? Não são muitos pacientes, alguns pacientes têm melhoras parciais, outros pacientes melhoram pouco, mas a gente tem hoje, por exemplo, novas formas de onda, né, disponíveis aí para tratar a neuromodulação. A gente não tem estudo com isso, então isso talvez seria uma perspectiva, né? Será que se a gente desenvolver um sistema em alta frequência no nervo periférico, teoricamente ali no gânglio de gás, antes de entrar no sistema nervoso, isso não poderia fazer um bloqueio similar a um bloqueio anestésico, como acontece no nervo periférico do coto de amputação, por exemplo, em sistemas que a gente tem isso já disponível fora do país, né? Eletrodo de nervo periférico. E até no país, no gânglio, né? No gânglio da rede dorsal é algo que a gente já tem disponível. Isso. Mas, por exemplo, eu estou falando de 10.000 Hz, sabe? Uma frequência realmente alta. Então, ali para mostrar seria... o gânglio de gás. Isso, perfeito. Tá falando. Né? A gente... Será que a gente não desenvolveria substâncias analgésicas que a gente poderia infundir intraventricularmente? Né? Então, a gente tem casos de dores intratáveis faciais que a gente coloca um cateter diretamente no ventrículo. O ventrículo é aqueles líquidos ali que banham o cérebro, e eles estão diretamente em contato ali com as estruturas nervosas, e aí a gente sabe que substâncias analgésicas nesse compartimento, elas são extremamente mais potentes
do que você tomar a medicação, né? Então, se você coloca ali, por exemplo, morfina, é muito mais potente. Mas para dor neuropática, talvez morfina não seria ideal. A gente utiliza outros medicamentos, bupivacaína, a gente utiliza clonidina. A gente poderia tentar ziconotide, por exemplo, que é um bloqueador de canal né, de cálcio potente e de sódio, que a gente utiliza em sistemas de infusão intratecal na medula para tratar outras dores neuropáticas. Então, você está pensando nisso, né? A gente pode utilizar o Exparel, que é uma molécula nova de anestésico local, que tem uma duração muito maior do que BUP, né? É 72 horas. Então, isso seriam algumas perspectivas que a gente pensa, né, em modulando pacientes que teriam dores neuropáticas faciais, né? A gente pode fazer estimulação cerebral profunda em novos alvos, né? Então, assim... Você chegou a ver, né? Lá no curso da meio. Exatamente. A gente já tem alguns alvos pré-determinados. Será que a gente não tem que endereçar alguns circuitos límbicos com esses eletrodos cerebrais profundos associados aos circuitos de dor? Porque a gente sabe que tudo está... O paciente que tem dor crônica, ele tem sofrimento, né? Será que a gente tem que colocar eletrodos ali, giro do símbolo junto com áreas de dor? Então, tem muitas ideias, né? Que eu acho que a gente ainda não tem muitos trabalhos com quantidade suficiente de pacientes, né? E aí eu acho que novas formas de estimulação magnético cortical, transcraniana, né? Theta burst, novas formas. Então você começa a abrir, né, as perspectivas do que você pode fazer, né? Excelente. Então eu acho que talvez nesse sentido, né, seriam algumas formas menos invasivas que a gente poderia tentar modular os sistemas, especialmente nesses pacientes com dor facial atípica neuropática, né? São ideias que a gente vê alguns poucos trabalhos fazendo, né? Perfeito. Não, e isso é algo que é difícil em todos os lugares do mundo, tá? O doutor Tiago aqui está comentando. Até há 10 dias eu estava no Congresso de Neurocirurgia Funcional lá da Índia, e uma das discussões foi exatamente isso, e um dos neurocirurgiões, que é um dos maiores nomes na Arábia Saudita, estava comentando que para dor facial atípica ele acaba fazendo duplo alvo de DBS. Tanto talâmico, né, a CL é um pouquinho posterior ao centro-mediano, e a substância aqueduto, cinzenta periaquedutal. E com bons resultados, mas é exatamente como o doutor Carlos Marcelo comentou, são poucos casos para a gente poder confirmar, realmente isso vai ser algo que vai ser recomendado no futuro. Então, aqui só para trazer essa problemática, e foi por isso que a gente quis trazer essa discussão aqui, como esse primeiro momento, até um momento marcante para a nossa Sociedade Brasileira de Estereotaxia e Neurocirurgia Funcional, como esse primeiro bate-papo, e junto com a SBN aqui com o Dr. Wilker, junto com o Dr. Carlos Marcelo, para a gente poder conversar mais e discutir sobre essas possibilidades que acabam trazendo muitas discussões, não só no nosso consultório, mas que muitas vezes, quando tem casos difíceis que extrapolam, que aí chegam na mídia e que chegam, todo mundo às vezes fala, mas aí às vezes todo mundo sabe tratar, mas na hora de tratar acaba ficando mais complicado, né, de lidar. Então, é por isso que a gente trouxe essa discussão aqui. Tem várias perguntas aqui para vocês, inclusive muita gente também querendo parabenizar todos aqui. Tem gente falando bem do Dr. Wilker, gente falando bem do Dr. Carlos, do Dr. Tiago, agradecendo pelos tratamentos. Mas eu queria saber um pouquinho, puxando para essa parte das sociedades, Dr. Wilker, o que a SBN e a SBENF têm feito com relação à educação? Né? Porque a gente sabe que a educação acaba sendo a base de tudo, até para que a gente não tenha, enfim, só bons resultados com os seus pacientes, com os meus pacientes, com os pacientes do Dr. Carlos, do Dr. Tiago, mas que a população brasileira inteira, né, possa ser beneficiada com cada neurocirurgião funcional dando um bom resultado aí para os seus pacientes. O que é que as sociedades têm feito, né? As sociedades que estão com a sua presidência à frente aí para ajudar na questão da educação. Então, Vanessa, acho que um exemplo do que a sociedade pode fazer hoje, entendeu? A gente está numa live entre colegas super especialistas da neurologia do trigêmeo e que
estão levando conhecimento à população. Muitas vezes você faz uma postagem no Instagram, né, sobre uma dor tal, e isso chega numa pessoa que está com aquele problema. Então, é nesse sentido de atingir a capilaridade suficiente que vai passando vamos dizer, de Instagram em Instagram, que hoje é a grande ferramenta de comunicação, até chegar naquela pessoa que está sofrendo daquele problema. Então, né, nessa questão de divulgação, educação da própria população, que a SBN e a SBENF pode atuar e está atuando, assim como também a gente vem fazendo cursos, né, práticos em cada não só de crânio, como outros problemas de dor, de coluna, etc. tal, ensinando e melhorando a técnica dos nossos residentes que vão estar logo fazendo esses procedimentos, ou até de colegas, enfim, né, projetos de educação continuada e os nossos próprios webinários. Né? Os nossos webinários são ferramentas de comunicação entre os especialistas, e muitos ali estão aprendendo sobre a neurologia trigêmea ou sobre o tema daquela discussão. Então, eu destacaria esses grandes temas principais. E, logicamente, também o papel, às vezes, da sociedade, como o Dr. Carlos fez muito bem, da SBED, enfim, é você abraçar um paciente que, às vezes, está sem rumo, né, que acabou, por algum tipo de história, sensibilizando uma nação, até internacionalmente e tal, e esse paciente, às vezes, está ali, vamos dizer, desenganado, sem enxergar uma informação, passou já por muitos profissionais, então também é função da sociedade levantar essa discussão, né? São casos difíceis, a gente coloca, né, em discussão nos grupos, por exemplo, troca de informação, de experiências, às vezes que acontecem ali. Como é que você fez um caso assim? Sim. Então, hoje a gente tem bastante ferramentas, principalmente as digitais, para que a gente possa impactar os pacientes até que chega a informação naquele que precisa, também fazer o paciente que está sofrendo daquilo saber dos tratamentos que existem e, vamos dizer, do autoconhecimento, ou seja, treinamento dentro de casa mesmo dos nossos próprios colegas. Então, o papel da sociedade é treinar internamente os nossos neurocirurgiões e profissionais que lidam com essa parte, assim como sensibilizar, trazer informação para a população geral de uma forma ampla e atingir a maior capilaridade possível. Excelente, muito bom, doutor Wilker. E puxando essa mesma pergunta para o senhor, doutor Carlos, Marcelo, com relação à SBED, né? O que é que vocês acabam somando com relação à questão da educação no tratamento da dor facial atípica? Olha, a educação ela é a base de tudo na medicina, né? Educação, inclusive, entre colegas, que deveria existir mais também. Como o Wilker muito bem falou, há casos emblemáticos, eles são emblemáticos, mas são extremamente comuns, né? Então, talvez as pessoas não conhecem muito a ofensa, a nossa clínica aqui, nós estamos caminhando para mais de 25 mil pacientes tratados, né? Então, 25 mil pacientes é muita gente, isso eu garanto que é muita gente. E, às vezes, fragmentos de informação, eles geram desconforto. E, às vezes, como eu falo, são 400 pacientes por mês. Eu não tenho tempo de ficar 24 horas por dia soltando boletim médico de um paciente. Porque existem outros, inclusive mais complexos, né? Então, o que a gente tenta, inclusive com a ajuda, né? Inclusive agradecer publicamente aqui ao Dr. Tiago Freitas, que sempre nos socorre nos momentos mais graves que a gente precisa do neurocirurgião. A gente, casos emblemáticos, a gente sempre tenta ir do menos grave, do menos lesivo para o mais lesivo. Então, as terapias implantáveis, elas são fundamentais, né? A neuroestimulação sempre é a primeira opção. É evidente, público e notório, que quem tratou mais de 20 mil pacientes sabe que opioide típico não é um medicamento para dor neuropática. Isso aí qualquer aluno de primeiro ano de medicina deve saber disso, né? Entretanto, infusão intratecal é outra conversa, né? Ainda mais quando você usa a infusão no nível correto, né? A dinâmica do líquor hoje ela mudou muito o conhecimento, né? E a ponta do catéter de bomba ele tem que ser instalado igual você instala um eletrodo, né? Então,
você tem aí, inclusive no último PAC, você tem conhecimento de indicação para dor facial atípica, né? Com cateter implantado em níveis mais altos. Só que nunca é só uma droga. Só que não tem como a gente, num tratamento tão complexo, ficar atualizando a cada 2, 3 minutos o que a gente está fazendo, né? Mas pode ter certeza que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, da melhor maneira que a gente pode, dentro do que a gente tem de disponível, que for o melhor que a gente pode também. Eu acho que é difícil fazer coisas diferentes, né? Então, a gente tem dificuldades enormes no Brasil. Por exemplo, a nossa concentração de clonidina é baixa, nós não temos iconotite, né? Então, o que nós temos? Nós temos bufacaína, né? Que inclusive no último PAC publicado em 2023, na Neuromodulation, você tem 2 citações, o consenso, salvo engano, número 21, e um parágrafo sobre dor facial atípica, né? Recomendando o uso de bupivacaína com morfina para dor facial atípica. Então, é até interessante a gente aproveitar momentos como esse e unir as forças das sociedades, né, para poder somar e fazer com que a indústria traga e disponibilize também essas medicações aqui no Brasil. Então, unindo forças que a gente pode começar a construir isso. A gente tem que pegar tudo que é difícil. É claro que ninguém gosta de estar envolvido num Big Brother de saúde, né? Porque as informações saem de maneira desencontrada, as pessoas pegam fragmento de informação. A gente fala aqui em Minas Gerais, escuta o galo cantar, não sabe de onde cantou, sai dando tiro, acerta no elefante, né? Então, os casos difíceis são difíceis para todo mundo. Não é difícil para uma pessoa. E não é um profissional que está tratando. Nós estamos falando de mais de 20 profissionais envolvidos. Principalmente quem trabalha mais hoje é psicólogo, né? A pessoa que mais está trabalhando hoje é psicólogo. E são casos de assim, eu não tenho tempo nem disposição para ficar atualizando a cada 5 minutos. Só hoje eu atendi 32 consultas. Então, eu não posso ficar parando para responder. Por que você fez isso? Por que você não fez? Agora, o que a gente tem como ciência e sociedade obrigação de fazer? Finalizado todos os casos, publicar. Vamos publicar em revista científica, que é o que tem que ser feito. Com sucesso ou sem sucesso, vamos publicar. Agora, deixar todo mundo tranquilo, que está tudo feito muito dentro. Acho que eu estou caminhando para o meu 5º livro agora, então a gente entende bastante medicina baseada em evidência. Ninguém inventa nada da cabeça ou de vozes ouvidas na cabeça, né, doutor Tiago? Então, nós estamos caminhando dentro do que a gente tem de melhor, né? E de mais acessível e do menos lesivo, né? Então, a gente, depois de 20 anos, de 20 mil pacientes tratados, a gente sabe algumas coisas. Mas, tirando isso, voltando à pergunta da sociedade, a SBED tem que trabalhar para a educação, né? Nós temos agora o Convidor. A SBED, ela tem um papel fundamental. Pode falar aqui, aproveita para falar sobre... O Convidor, ele é gratuito para todos os associados da SBED. A SBED está lutando, né, por um Brasil sem dor. Nós conseguimos levar ao Congresso Nacional um projeto de lei, né, que ajuda, principalmente, o cerne da tragédia da dor no Brasil, que é a não educação em dor na graduação. A partir do momento que a gente levar a educação em dor para a graduação, a gente começa a formar novos profissionais que pelo menos tenham a mínima noção do que é medicina da dor, né, do que é dor crônica, respeitar os pacientes. Então, o número 1 é isso. O Convidor, ele é gratuito a todos os associados da SBED, né? E a SBED tem muitas novidades vindas aí. Por exemplo, nós vamos lançar ainda esse ano a certificação de centros de dor, que foi feito pelo Joint Commission, junto num modelo muito parecido com o da ONU. Então, nós vamos começar a certificar centros de dor. A SBED também está trabalhando, junto com uma equipe bem grande, para começar a certificar profissionais. Por exemplo, só a medicina e odontologia tem certificação em dor. Quantos profissionais? Então, a sociedade, ela tem que se colocar ao lado da boa ciência e ao lado dos profissionais, né? Respeitando a área de atuação de cada um. Porque muita gente me pergunta, quem que pode fazer, por exemplo, percutânea? Cirurgia, evidentemente, é só o cirurgião que pode fazer. Agora, todo médico de dor pode fazer balão, pode fazer radiofrequência? Não. O médico de dor, para fazer balão, se ele não for neurocirurgião, ele tem que ter um treinamento específico para isso. Então, não são todos os médicos de dor que têm habilitação para fazer
por exemplo, uma terapia percutânea no ganho de gás. Então, não são todos. Para fazer isso, além de ser médico, além de ter uma especialidade, seja anestesia, ortopedia ou outra, o único que pode fazer diretamente, sem formação específica, é o neurocirurgião. Agora, você como médico de dor, no meu caso como anestesista, eu tive que sair do Brasil 16 vezes para aprender a fazer isso, e treinar, e treinar, e treinar, muito antes de fazer. Então, assim, quem pode? Quem operar, obviamente, é o cirurgião que pode operar. Agora, esses procedimentos, alguns médicos de dor que têm habilitação, que têm se habilitado para isso, também são aptos a fazer sem problema nenhum. Né? Tanto percutâneo quanto bomba, etc., dentro de determinados limites. Né? E a gente tem que entender que a gente está no mesmo barco, né? Então, em prol dos pacientes. Né? Nós estamos aí tratando em prol dos pacientes e todo mundo. A gente tem que remar juntos, né? Porque o Brasil não é uma dádiva só do Brasil, mas nós temos aí 40 milhões de pacientes, pelo menos, desassistidos. Né? Então, se a gente não ampliar, eu falo isso muito tranquilamente. Se nós convertêssemos todos, ortopedistas, neurocirurgiões e anestesiologistas, hoje, em médicos de dor, e garantíssemos ao acesso dos pacientes, a gente não dava conta de atender. Entendeu? Se todo mundo parou de ser neurocirurgião, ortopedista, anestesista, virou só médico de dor, e o país criou uma condição de acesso a esses pacientes. A gente não é muita gente sofrendo, né? A gente teria aí 70, 80 mil profissionais numa conta de padaria, assim, e nós temos aí 80, 40 milhões de pacientes, então a gente não daria. Então a gente tem que formar a base para chegar no especialista os casos realmente mais refratários, que é impossível a gente atingir o nível, pelo menos no nosso tempo de vida, é impossível a gente corrigir isso. Então, agradecer muito a SBN, a SMENF, pela oportunidade de juntar essa SBED nisso, né, e garantir que a SBED ela defende a medicina baseada em evidência, defende a multidisciplinaridade, defende a multiprofissionalidade com bastante responsabilidade. Né? E para quem não conhece, convidar para vir aqui conhecer Alfenas. Né? Só o Tiagão que veio aqui até hoje, então é uma cidade bastante agradável aqui do sul de Minas e será um prazer receber quem quiser vir aqui conhecer. Legal, perfeito, obrigada. E eu vou aproveitar para mostrar aqui para vocês o convidou, que o doutor Carlos Marcelo falou, de 22 a 24 de agosto, e também o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia de 3 a 8 de setembro. Inclusive, teremos partes, né, voltadas para a neurocirurgia funcional e até várias áreas, né, da neurocirurgia. A parte da descompressão neurovascular acaba envolvendo também a neurocirurgia na base do crânio, né? Então, os neurocirurgiões de base de crânio acabam lidando também com essa área. E a gente vai estar discutindo isso a fundo ali no nosso Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, que também é em Minas Gerais, vai ser em Belo Horizonte, agora de 3 a 8 de setembro. Então, para finalizar, até para respeitar o tempo de todos vocês, Tiago, você gostaria de fazer algum comentário a mais sobre os casos desafiadores, né? O doutor Carlos Marcelo muito bem comentou que existe muita gente sofrendo Brasil afora. E dentre esses pacientes existem muitos casos desafiadores. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode somar, né, nesses casos mais desafiadores? Então, o Carlos falou muito bem, né? Assim, um caso difícil para todo mundo, né? Mesmo os profissionais com mais experiência. Dor crônica, acho que a primeira coisa é você respeitar e acreditar, né, na queixa, né? Mesmo nos pacientes mais sofridos do ponto de vista de humor, com mais ansiedade, com mais questões pessoais, são pacientes que estão em sofrimento, né? Você tem que ter um pouco de humanidade com essas pessoas. Acho que a primeira coisa é você ter essa noção. E lembrar que você não faz nada sozinho, né? Então, você não sozinho, o seu resultado vai ser muito ruim, né? Então, com profissionais ao seu lado, com psicólogos, com psiquiatras, tendo um bom senso, né? Essa palavra bom senso é difícil dizer isso, mas de escalonar suas terapias de uma maneira progressiva e racional, ao mesmo tempo tentando minimizar a dor do paciente que está em sofrimento. Então,
não é fácil, isso exige treinamento, isso exige experiência, e a gente cai na questão da educação, né? Quanto mais educação a gente tiver, mais pessoas bem formadas, mais os pacientes vão poder ter acesso a um tratamento de qualidade, né? E Perfeito. eu acho que também, assim, eu sempre aprendo muito com cada caso, cada paciente e com um colega, né? Eu faço muita questão de discutir com colegas, né, tudo que a gente faz, porque todo mundo tem a sua experiência e todo mundo tem o que adicionar, né? Então, hoje mesmo atendi um caso bem desafiador aí e discuti com colegas, né? Liguei, porque a gente está sempre aprendendo, né? Mas eu acho que o fundamental e que vai te garantir uma chance de sucesso maior é a equipe multiprofissional. A equipe multiprofissional, eu acho que dentro desses pacientes com dor crônica em geral, não apenas dor facial, não dor facial atípica, típica, paciente com dor crônica em geral, a equipe multiprofissional é o diferencial. O enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, o bucomaxilo, você, né? Colegas que trabalham junto com você, que também têm visões diferentes, né? Você ter uma equipe multiprofissional com um anestesista junto, um ortopedista junto com um neurologista clínico bom, por exemplo, né? Eu acho que isso tudo soma demais, né? Então, junto, você tem uma chance maior de ter um sucesso. E tá sempre estudando e sempre trocando ideias e tentando oferecer o melhor ao paciente. Acho que isso aí é o que a Excelente. gente precisa, né? Queria agradecer Perfeito. a oportunidade, agradecer a todos vocês aí, da gente estar discutindo esse tema, né? E eu acho que é um pontapé inicial aí entre as sociedades, que eu acho que vai ser interessante, né? A gente pode desenvolver muitos temas juntos aí e agregar, né? Nós temos tantos interesses em comum, visões que podem se complementar. Eu acho que foi excelente. Parabéns, Ivanessa, pela ideia, pelo roteiro, né? Acho que você está muito capitaneando essa Tiagão, posso expansão nossa. aproveitar aqui enquanto eu estou lembrando? Quero convidar oficialmente, aqui de público, a SBENF a ter uma sala dela com programação dentro do Congresso Brasileiro do CBDOR 2025, um congresso que vai ter 5.000 pessoas, o congresso da SBEF. Será um prazer que a SBEF tenha uma sala dela dentro do nosso congresso e nos ajude a trazer aí palestrantes e conteúdo científico desse tema. Viu, Wilker? Agora sim, eu tiro o pino da granada e jogo no teu colo. Agora é sua. Então, o convite está feito para a SBEF ocupar uma sala no nosso congresso, um dia inteiro, se quiser, uns 3 dias, para debater neuromodulação e levar o conhecimento partilhado ao CBDOR. Então, vai ser uma honra ter a SBEF lá dentro do CBDOR. E nós estamos esperando 5.000 pessoas nesse congresso de 2025. É bastante interessante, né? Eu vou devolver esse pino que você me devolveu, rebatendo, que ano que vem eu não sou cliente nem de um nem de outra coisa. Eu não quero ser Mas já recebi a missão aqui. Pronto, Eu já vou, que o doutor Wilker está terminando e eu sou presidente eleita, Então, você... então vice-presidente a partir do ano que vem. Então vamos, junto com o doutor Alexandre Amaral, vou conversar já com o doutor Alexandre Amaral para começarmos a organizar isso. Então, será um prazer ter a SBEF dentro do... Porque, assim, a união das sociedades é a melhor maneira, né? Então, para quem atua com dor, a única sociedade multiprofissional que a gente tem é a SBED. Então, é o caminho que a gente tem de unir, né? Então, a SBED tem as características dela e vai ser mantida assim eternamente, de ser uma sociedade multidisciplinar e multiprofissional. Porque as sociedades específicas elas já existem, então cada um tem que caminhar dentro da sua função, mas em torno de um objetivo comum. Excelente, perfeito. Eu queria agradecer a todos aqui. Na verdade, tem várias pessoas. O Rodrigo Mineiro está aqui com a gente, parabenizando a todos, dizendo que a live foi ótima. Odete falando, desejando parabéns a todos. Muita gente dizendo que foi bastante esclarecedora, que acabou ajudando com várias dúvidas. Tem muitas dúvidas que eu acho que a gente passaria aqui até a madrugada inteira respondendo, porque realmente é algo que foi muito pedido. Tá, Thiago? Até obrigada pelas suas palavras, mas a gente via essa necessidade, né? Tanto as discussões, tanto com tudo que está acontecendo, né, no nosso redor e Brasil afora, com tantas notícias vindo à tona
e tanto, às vezes, desencontros de informações. Então, era importante que a gente, como sociedade, se posicionasse aqui, né, e abrisse o diálogo realmente para somar com o tratamento até e com o sucesso, né, de colegas aí Brasil afora e com pessoas que estão passando por esse sofrimento e que possam ter mais acesso à informação. Então, muito obrigada pelo seu tempo, doutor Wilker, aqui conosco. Muito obrigada, doutor Carlos Marcelo. Muito obrigada, doutor Tiago. Eu queria só pedir para a gente dar um sorriso aqui para tirar uma foto, para documentar esse momento aqui com a gente. Perfeito. Eu então, queria deixar um recado último, Vanessa. Só. Do mesmo claro. jeito que o caso emblemático, né, que gera tanta discussão, a gente vai... Igual eu falo, estou indo para o meu 5º livro agora, então tem um nome a zelar, né? Então, o que a gente fala? A ciência, ela tem que ser respeitada. Então, como que você faz com casos que você tem poucos? Nós somos obrigados a publicar. Então, o que a gente pede para todo mundo que está assistindo, que faz casos difíceis, por favor, publique. Publique na Brazilian Journal of Pain, publique no... A Brazilian Journal of Pain, que é a revista da SBED, está a um dedinho de entrar no PubMed. Talvez em 2025 a gente já esteja no PubMed, ser indexada no... Só falta o PubMed. Então, vamos publicar, que é o que vai ser feito, é o que todo mundo deve fazer. Só assim a gente partilha ciência de boa qualidade, né? Então, publicar. Quem tem caso difícil tem que publicar. Excelente. Fica o convite aí a todos, então. Muito obrigada, Tiago. Obrigada, Wilker. Um abraço a todos. Boa noite. Abraço a todos. Obrigada a todos aí pela participação. Tchau, tchau.